A lista vai estar no chat. Quem perder ela agora, eu solto ela de novo. Ok? Bom, então o que a gente fez? A gente fez uma articulação até o momento entre literatura e ciência, né? Então a gente vai começar agora a entrar nas outras áreas aí, né, do saber. Eu vou mostrar um trecho, vou pedir para alguém ler também, que não é um trecho do Rosa, um trecho muito louco, tamanha a coincidência. É um trecho, é uma foto, porque eu não consegui o PDF, desse livro famoso aqui, do Roberto Pompeu de Toledo, A Capital da Vertigem, né? Capital da Vertigem, um livro sobre a história de São Paulo. O pessoal da geografia urbana dá uma pirada nele. Então, o texto que a gente vai ler saiu daqui. Pensando, então, no percurso desse médico, do conto, vamos ler um fato histórico interessante. Então, a gente estava falando do médico, então, se alguém, por favor, puder ler esse trecho aqui, começa, enfim, 1917, a febre amarela. Alguém, por favor? Vai, gente. A febre amarela era o flagelo do momento. Graçava com particular violência em Santos e Campinas. E sobre sua etiologia graçava, em paralelo, uma acirrada polêmica nos meios médicos. Emílio Ribas era defensor da tese de que o transmissor da doença era o mosquito na época chamado Stegomyia fasciata, depois conhecido como Aedes aegypti. Quem primeiro a formulara foi o médico cubano Carlos Juan Finlay, mas ainda existiam vozes discordantes, algumas apegadas à antiga teoria dos miasmas pestilentos emanados da matéria em decomposição, outras sustentando que a transmissão se faria pela água ou pelo contato direto. Com a polêmica pegando fogo pelos jornais, Emílio Ribas propôs-se a deixar-se ele próprio picar pelo mosquito. Acompanharam-no o colega Adolfo Lutz e mais 4 voluntários. Ribas e Lutz contraíram a doença em sua forma moderada. 2 dos voluntários apresentaram a forma grave. Estava comprovado o mecanismo pelo qual a infecção se transmitia e se disseminava. O resultado da experiência fixou o padrão de enfrentamento da febre amarela, o combate ao mosquito, que seria seguido por outro ícone da medicina brasileira, Oswaldo Cruz, em suas campanhas no Rio de Janeiro. Perfeito, muito obrigado. Eu achei esse trecho de uma pertinência absurda, né? O Emílio Ribas e o Adolfo Lutz fizeram aquilo que o médico do Rosa fez, né? Eles fizeram para a febre amarela e o médico do Rosa fez para a malária. Então, um fato histórico ecoando ali no texto literário. Mais curioso ainda, né, para quem é de São Paulo, Emílio Ribas e Adolfo Lutz, esses nomes, Oswaldo Cruz também, estão aí no calor do momento, né? Emílio Ribas é o que dá nome ao hospital referência contra a Covid, e Adolfo Lutz é o lugar onde se faz os exames para as Covids. Então, achei curioso, vale pensar essa referência histórica. Essa referência histórica começa já a abrir caminho para outras coisas do conto. Alguém lê para mim, por favor? Então a moça, que não sabia que o moço bonito era o capeta, ajuntou suas roupinhas melhores numa trouxa e foi com ele, na canoa, descendo o rio. A moça que eu estou vendo agora é uma só, primo. Olha, é bonita, muito bonita. É a Cesão, mas não quero. Bem que o doutor, quando pegou a febre e estava variando, disse: Você lembra?
Disse que a Maleita era uma mulher de muita lindeza, que morava de noite nesses brejos, e na hora da gente tremer, era quem vinha, e ninguém não via que era para quem estava mesmo beijando a gente. Mas acaba de contar a história, primo. É tão triste, não faz mal, conta. Perfeito, né? Obrigado. Então aqui volta aquela carga erótica, né? Que a gente comentou, né? O que o Leônidas comentou também, do texto, né? No delírio, o médico, né? Bem que o doutor, quando pegou a febre, estava variando, né? Disse, você lembra? Disse que a Maleita era uma mulher de muita lindeza. Então, volta a comparar, né? A Maleita, a mulher, né? Um sonho erótico, como apareceu lá. A seleção lexical ajuda a comprovar isso, né? Então, sempre estão tremendo, vibrando, variando, e aí tem o beijo. Então, essa seleção lexical ajuda isso. Aqui entra a fabulação que vocês comentaram. A importância da fabulação. Então, eles estão ali destituídos de tudo, né? Perderam, a propriedade está em frangalhos, a população foi embora, vão perder a vida em breve, tem consciência disso, perderam todo o progresso que tinha no espaço, perdeu a mulher, né, a mulher amada, e aí entra a fabulação como um gozo que se articula a parte do prazer atrelado à febre. A febre não é só uma coisa ruim, tem essa parte prazerosa. Então, de um lado, essa fabulação se articula ao prazer, o delírio que vem com a febre. Ela também funciona como uma compensação a essas perdas. Tá? Ela também mostra o espírito que eu comentei, o espírito masoquista do Primo Ribeiro. O Primo Ribeiro que pede, primo Argemiro, conta a história para mim, ele é tão triste, não faz mal, conta. Existe um masoquismo aqui, né? Por quê? Eles preferem ficar naquele lugar, diferente dos outros, sofrer as dores da malária, né? E ficar cultuando, lembrando da mulher que abandonou esses dois primos, né? Porque um outro também gostava dela. Então, cultua-se ali a doença, cultua-se a mulher abandonada, cultua-se esse mosquito e toda a eroticidade que antes estava atrelada à mulher, agora à doença. Tudo sempre muito misturado. Sugestivamente, a mulher que foge é a Luísa. Ora, Luísa é o nome da personagem adúltera mais famosa da literatura portuguesa. Tem uma cena, né, famosa lá do sexo. Então. E sabe qual que é? Pessoal, vocês sabem, né? Quem leu sabe. Primo Basílio, isso. Delicioso Primo Basílio. Sim, o Argemiro tem uma coisa de... uma passividade ali, né? Ele não vai... Uma passividade diante da mulher, né? Não diante da morte. Ele cultua, né, essa mulher, mas ele não vai tentar cometer o adultério, se sente culpado por isso, né? E fica para cuidar do primo. Eu acho que tem, sim. Ô, Lucas, Fala. eu acho, retomando aqui a discussão sobre o foco narrativo, né, sobre o narrador, eu acho que esse por várias razões, né, a complexidade, né, como é que fala? Não era a complexidade, mas o engenho, né, o engenho na construção desse narrador, ele é tão significativo, ele é tão importante por várias razões, mas uma que me chamou bastante atenção
dentre várias, é que parece que é ele quem obriga o Argimiro a assumir pro como que é o nome? Primo Ribeiro. Pro Primo Ribeiro, lembra do seu Ribeiro lá do São Bernardo. É ele, né? Porque ele fala, conta, você precisa contar. E aí, você já tinha falado que tem um momento lá que ele dá, né? Ele participa. Você até usou um trecho, eu não me lembro agora qual que é esse momento. Então, é muito engenhoso a construção desse narrador, né? E aqui a gente volta para essa discussão novamente. Sim, esse narrador, né, ele chega a ser, acho que, um discurso indireto livre, né? Você tem que contar, né? As vozes se confundem. A voz da culpa do primo Argemiro misturada com a voz do narrador, né? Acho que sim, que tal? É isso mesmo. Essa tomada de consciência não está só na voz, é isso que o Leandro está falando, né? Não está só na voz do personagem, ela se mistura à voz do narrador. Beleza. Tá, então o trecho que a gente estava lendo é o Primo Basílio, né? Delicioso Primo Basílio, assim como o Padre Amaro. Então esse trecho volta ao caráter erótico, né? O delírio, né? Então quando eles estão delirando, eles estão comparando a Maleita a uma mulher. Isso é muito simbólico também, né? Porque na lógica do conto, mulher e Maleita são a destruição de quem fica. Eles vão se envenenando psicologicamente, internamente, pelo abandono dessa mulher. Eles não cumprem a honra local de ir vingar, assim como uma traga, né? Não vão atrás do sujeito que, enfim, fugiu, o vaqueiro que fugiu com a Luísa, e ficam ali cultuando esse abandono, né? Esse desamparo aí da mulher amada, gerando essa destruição interna, mas eles também ficam e são destruídos pela Maleita. Então, mulher e Maleita são a destruição dos dois primos na lógica do conto. Muito bem. Bom, então agora vai entrar aí uma discussão de outra ordem, né? Aqui é a abertura do conto. Alguém quer ler rapidinho? Eu passei. Vai. Tapera de Arraial. Ali, na beira do rio Pará, deixaram largado um povoado inteiro. Casa, sobradinho, capela, 3 vendinhas, o chalé e o cemitério. E a rua, sozinha e comprida, que agora nem mais é uma estrada, de tanto que mata entupiu. Ao redor, bons pastos, boa gente, terra boa para arroz. E o lugar já esteve nos mapas, muito antes da malária chegar. Muito bem. A abertura, então, já insinua aí uma transformação no espaço. Agora a gente começa já a entrar, assim, enveredar aí pelo aula da geografia. O lugar já esteve no mapa, ou seja, teve importância social local, e agora, né, nem mais é uma estrada de tanto que o mato entupiu. Começa a demonstrar uma transformação no espaço decorrente de uma doença, coisa que volta várias vezes. Alguém, por favor? Vai, gente, pode ir de novo, não tem problema. Posso ler de novo? Vai. Eu queria que a pessoa lesse. É aqui perto do Val da Sarapalha. Tem uma fazenda denegrida e desmantelada. Uma cerca de pedra seca do tempo de escravos. Um rego murcho, um moinho parado, um cedro alto na frente da casa. E lá dentro, uma negra, já velha, que capina e cozinha o feijão. Tudo é mato, crescendo sem regra. Mas em volta da enorme morada, pés de milho levantam espigas no chiqueiro, no curral e no eirado, como se as roças tivessem encolhido para ficar mais ao alcance da mão.
E tem também 2 homens sentados juntinhos, num casco de coxo emborcado, cabisbaixos, quentando-se ao sol. O rio, lá adiante, vê-se agora a 3 dimensões, porque o rolo de névoa, alagartado, vai, volta, a volta pela várzea, como fumaça cansada que só quer descer e adormecer. Muitíssimo obrigado. Então vejam que eu trabalho com cores para delimitar um pouco para os alunos, né? Tem mais marcações de tempo e espaço, certamente, mas eu coloquei só 2 para não confundir. Então, aqui volta mais para o começo do conto, diz que tem um passado, né, de origem escravocrata, e fala que prosperou muito, mas hoje tudo é mato, crescendo sem regra. Então, isso se articula a esse trechinho aqui, né? Que agora nem mais é uma estrada, de tanto que o mato entupiu. A estrada, na literatura, não só na literatura, ela sempre está atrelada ao símbolo de modernização do país. Bem antes ainda dos projetos desenvolvimentistas do Vargas e do Juscelino, a estrada já tinha essa conotação. Então, quando a estrada está engolida pelo mato, mostra que o progresso não só parou, como está retrocedendo. E aí volta, tudo é mato, crescendo sem regra, marcando muito essa destruição do espaço decorrente de uma doença. Aqui dá para fazer um paralelo interessante com o Cortiço, do Luiz de Azevedo, né? Então, a gente tem o famoso texto do Antônio Cândido, sempre, né? De cortiço a cortiço. Você tem lá no Cortiço 2 momentos, né? O livro é dividido em 2 partes. Primeiro momento, o cortiço cresce espontaneamente, até que pega fogo, né? E o João Romão acha bom, e aí ele vai crescer, vai construir um cortiço mais condicionado, né, que vai render mais organizado. A transformação do cortiço, né, o antes do fogo e depois do fogo, representa o desenvolvimento do progresso e do capitalismo na sociedade brasileira. O desenvolvimento capitalista depende de ordenação. Não pode ser tudo orgânico, espontâneo. Então, quando tem esse índice do mato crescendo sem regra, de maneira espontânea, orgânica, indica que não tem organização, não tem condicionamento na natureza, não tem progresso. Isso está longe da modernidade e da lógica afeita ao capitalismo. A gente está investigando o espaço. Ora, outro paralelo que dá para fazer com os alunos, né? Vamos pensar de que modo uma doença altera o espaço, no conto do Rosa, e, de novo, no nosso contexto. Né? Lá o mato tomou conta. Aqui, a Covid alterou o nosso espaço? Sim, não. A natureza é mais presente? Não, não tem nada a ver. Sei lá, só loja fechando. Ou não. Então, isso é uma investigação que caberia problematizar, né? A doença que altera a sociabilidade e o espaço. Pode deixar para o professor de geografia também. E aí, do ponto de vista histórico, mostra a origem daquela fazenda. Então, uma origem escravocrata, depois a parte histórica volta. Embaixo, tem esse trecho que eu destaquei, né? O rio, lá adiante, vê-se agora 3 dimensões. Por quê? O rolo de névoa alargado vai, volta pela várzea como fumaça, então névoa, fumaça, cansada, que só quer descer e adormecer. Essa descrição do espaço se articula à descrição do personagem. Também é uma descrição fantasmagórica. Então, antes a gente estava pensando nos personagens, nos caracteres, né? Os primos têm feição grotesca
e são caracterizados de maneira fantasmagórica, assim como o espaço abandonado, o mato tomando tudo, e aí você tem esse clima, essa ambiência da névoa, da fumaça, articulada aos personagens, né? Então, uma ambiência muito macabra mesmo. E aí a gente usa o trecho, né? O trecho fala de tempo, espaço e construção estética. Vamos trabalhar com esses três temas distintos. Aí outro trecho que eu recupero, né? Esse trecho já apareceu antes. O pessoal estava todo sentado nas portas das casas, batendo queixo, né? Ele ajuntou a gente, estava muito triste, falou, não adianta tomar remédio, porque o mosquito torna a picar. Todos têm que se mudar daqui, ande depressa, pelo amor de Deus. Foi no tempo do Major Vilhena. Tiroteio com 3 mortes. O índice histórico que fica insinuado aqui, consolida-se aqui. Qual é o contexto histórico? Primeira República, época do coronelismo. Mesmo num ambiente destruído pela malária, as rixas, as lutas entre os fazendeiros locais se mantêm. O Major Vilhena é um representante do coronelismo. Essa historicidade, né, do coronelismo, Primeira República do Brasil, ele está em todo o Sagarana. É o contexto de todo o Sagarana. E é o contexto também de Grande Sertão Veredas. Então aqui a gente consegue pensar historicamente. Tem um detalhe importante aqui. O Rosa, ele escreve durante a Era Vargas. O Vargas, em especial, fez um movimento massivo para resolver o problema da malária. Em contraposição, a Primeira República nunca tratou desse tema. Então, você tem aí um ajuizamento crítico do autor por trás, né? Enfim, a despeito do Vargas, de tudo, nesta parte biopolítica, digamos, sanitária, o Vargas está se mexendo. A Primeira República, não. Tá? Então, isso, o conto, né, isso torna o conto muito verossímil do ponto de vista histórico. O Major e o descaso do Estado situam ele historicamente. Então, aqui foi a história, aqui a geografia, e o resto, biologia e ciência e tudo mais que a gente discutiu. Tudo bem até aqui? Alguém quer comentar alguma coisa? Lucas, eu queria falar 2 coisinhas rapidinho sobre a questão religiosa, né, que a gente viu, é muito forte, né, você falou aí de ter um livro só com as citações bíblicas. Para mim, o que se destaca aí, assim como no Hora e Vez, é o número 3, né, ele aparece em vários momentos, aí tem a Santíssima Trindade, né, tem toda a questão religiosa, que, a meu ver, também está atrelada ao papel da mulher nesse ponto, que é o oposto no oposto não, tem a questão muito religiosa próxima da mulher aí, porque tem o pecado, né, original, o pecado da mulher aí, da Luísa, mas o que mais me chama a atenção aí é uma negra que tem a questão histórica, só que, para além da questão histórica, ela é uma pessoa que não ouve o que aqueles homens chamam. Então, existe a personagem, ela faz parte, ela tem um papel, mas ao mesmo tempo ela não existe ali, porque eles chamam e ela não escuta, e até que o outro tem que se levantar para ir buscar um copo d'água, né? Perfeito, bem lembrado, sim. Tem essa interface bíblica, sim, acho que vale comentar. Tem uma interpretação bem completa sobre isso. Por exemplo, o número 3
Leones comenta, de fato. Então, é a Luísa e os dois primos e a negra que fica cozinhando para eles e não ouve. E aí tem o amante. Enfim, são vários trios remetendo à Santíssima Trindade. Tem a questão, tem uma interpretação que considera aquele lugar paradisíaco, um paraíso, no qual o Adão Argemiro teria sido expulso, do qual, né? Então tem essa interpretação, sim, das referências bíblicas. E certamente, do ponto de vista histórico, essa análise é totalmente correta, né? Esse apagamento identitário dessa negra que cozinha para eles. Isso também volta no campo geral, né? Também vai ter uma negra ex-escrava lá, escravizada, que vai ter a sua identidade apagada a todo momento pela avó conservadora, né? A avó Carola, que não aceita a religiosidade dela, fica falando que é coisa do capeta, etc. Então, há um convívio aí da sociabilidade brasileira, herança escravocrata, que apaga a identidade dessa mulher negra que fica lá cozinhando para eles, atrelada à dimensão psicanalítica erótica, atrelada à dimensão universal bíblica. Muito bem, exatamente. Deixa eu ver aqui. Pandemia, tudo parou, chegou a diminuir o índice de poluição, né? Poluição, pessoas, trabalhar artes, legal. Conexão das características dos personagens corretas desse tempo e espaço, ambos deteriorados pela doença e devaneios. Isso aí. Beleza. Muito bem. Para finalizar, então, assim, foram várias possibilidades de entrada no texto, entradas históricas, geográficas, discussão de ciência, a partir da biologia, etc. Para finalizar, a primazia da literatura. Porque o que está aqui no centro é a literatura. Tudo parte da literatura e isso é o ponto central. E aí vem esse final glorioso que mostra a potencialidade poética do Rosa. Enfim, como não raras vezes, porque não são raras. Alguém vai ler? Eu quero que alguém leia, por favor. Antes de eu começar a compartilhar. Quem vai ler? Pra gente não ficar esse silêncio constrangedor. Eu leio. Obrigado, Angela. Eu vou colocar aqui e você vai. Até tirar meu som aqui. Estremecem amarelas as flores da aroeira. Há um frêmito nos caules rosados da erva de sapo. A erva de anum crispa as folhas longas, como folhas de mangueira. Trepidam sacudindo as suas estrelinhas alaranjadas, os ramos da vassourinha. Tirita a mamona de folhas peludas, como corcelete de um caçununga, brilhando verde-azul. A pitangueira se abala, do jarrete a grimpa, e o açoita-cavalos derruba frutinhas fendilhadas, entrando em convulsões. Mas, meu Deus, como isso é bonito! Que lugar para a gente deitar no chão e se acabar! É o mato, todo enfeitado, tremendo também com a sezão. Muitíssimo obrigado. Então vamos lá. Esse é o final, né? Primo Argemiro se confessa e é expulso, né? E aí ele tem a cena bonita e triste com o Giló, né? O Giló fica perdido, não sabe se vai com um, vai com o outro. Ele fala, não, fica que eu vou. E aí ele começa a ter o último grande acesso, né, da doença. E ele está nesse cerrado e vem esse trecho espetacular. Eu separei por cores os verbos que
formalizam aquela tremedeira, né? Aquela vibração constante que dá a tônica do conto. Estremecem, frêmito, crispa, trepidam, tirita, brilhando, abala, derruba, convulsões, tremendo. Né? Todos esses versos, né, vibrantes, versos não, verbos, desculpa. E o resto é descrição da natureza, da beleza da natureza. Se vocês se lembrarem, eu falei que havia uma relação de continuidade do amarelo do sol com o amarelo do doente. Aqui, né, o mato todo enfeitado, tremendo também com a sezão. Aqui é uma simbiose final do mato que treme com o sujeito que trepida. É a simbiose final, homem-natureza. Essa contemplação da beleza, da natureza, que é vibrante. E esse sujeito que no delírio final também está tremendo. Se antes o mato era índice de destruição da tragédia do lugar, agora esse mato todo enfeitado do cerrado, né, que só expressa beleza, é índice de deslumbramento. É uma grande epifania, né, um deslumbramento a partir da beleza sensorial. É visual, mas é tátil também. Aqui é a grande mistura, não é? Então, o mato antes era índice da degradação, aqui é o índice do deslumbramento. A simbiose é total. Você não sabe se o sujeito morreu ou não. O final é absolutamente ambíguo. Ele pode estar num acesso de delírio, contemplando essa natureza delirante, extasiante, mas pode ter o seu delírio de morte, como a cachorra-baleia, como Ivan Illich, de Tolstói. Essa imagem paradisíaca. Antes que o Leônidas fale do Graciano, já vou falar. Baleia, no seu delírio final, está em transição para o paraíso, aquele mundo cheio de preás, em simbiose com a natureza. Mas ele morreu? Não dá para saber. É totalmente ambíguo. Isto é o cerrado, realidade empírica, ou é o paraíso, realidade transcendental, metafísica? Não dá para saber. Tudo é e não é. Essa beleza final da tremedeira, articulada à natureza, ao cerrado, à metafísica, à sezão. Acho que era isso que eu tinha para falar. Fim da história. Notem que a literatura é a dimensão artística, enfim, mais importante no final do texto. Por isso é importante terminar aqui. A gente discutiu várias coisas? Discutiu. Mas olha esse artesanato estético primoroso. Aberto a conversas. Fala, Selma. Eu observei duas coisas. Primeiro que quando o Ribeiro estava morrendo, os dois estão morrendo, né? Se ele não morre no momento, vão morrer depois. Parece que ele tem aquela força da morte baseada nos valores dele, de uma possível traição, ou da traição em pensamento, e arruma ele não busca a água, mas ele arruma a força para, como homem, expulsar o primo. Né? Então, apesar do corpo capenga pela cisão, a honra
não é capenga, dentro daqueles valores. E a outra coisa, esse final é lindo, né? Nossa, eu me arrepiei ao ler. E a outra coisa é a relação do homem com a natureza, né? O autor está tratando da intimidade, né? Do corpo na doença e da alma nos valores. E o homem, ele se mistura com a natureza. É engraçado que o Argemiro entra na mata, ele não tem medo, ele não pergunta se tem outro mosquito, se tem formiga ou onça, ele faz parte da natureza, né? A maneira como eu vi esse último parágrafo pareciam as flores do velório, né? Porque eles estavam aceitando a morte. E essas flores amarelas eram as flores do velório, e ele aceitava. E ele não estava perdido. Ele dizia, para onde eu vou? Eu vou em frente, porque a gente sempre vai em frente, mas aquela natureza fazia parte dele. Por isso eu vi as flores como velório. Nossa, é uma relação, assim, que faz parte da víbora, né? da alma do homem e natureza. O homem se mistura com a natureza. Tanto que esse velório que eu vi um velório simbólico. Nossa, eu achei lindo esse final. É uma tristeza bonita. Sim. É isso que é ambíguo nele, quer dizer, é uma desgraça do ponto de vista da economia, da vida, do corpo, da hombridade, mas é uma beleza infinita. Nossa, é para bater palma, é para bater palma. É só isso. Obrigado, Selma. Perfeito, né? Não tenho que acrescentar muito, não. Eu concordo com tudo. Acho que total cabe dentro da ambiguidade aquela arquitetura florista como o desfecho, né? A despedida. Sim. Tem uma coisa tolstoiana aqui, né? Tolstói influenciado pelo Rousseau, de que ele encontra uma paz espiritual quando ele está relacionado à natureza, né? Quando ele se desprende totalmente agora de tudo, toda a civilização na natureza, ele tem a paz espiritual, ele encontra a sua verdade, como o Tolstói tanto defende. Uma coisa que a Selma, antes de eu continuar as perguntas, que a Selma falou e eu lembrei de falar, que eu deixei por último e esqueci de falar. Uma coisa que a gente pensa no rosa, essa ambiguidade. A gente está vendo uma história triste, uma história sobre a precariedade social brasileira. Um lugar abandonado pelo Estado, dois sujeitos que ficam lá se martirizando. O que vai acontecer muito no rosa, que vai acontecer lá no Campo Geral também? Esse atraso, essa consciência catastrófica do atraso, ela é modelada ao sabor da poesia. O texto é poético, ele é informado por lirismo. A gente viu lá imagens metafóricas, assonâncias, aliterações. Então o Rosa está informando o atraso na chave da poesia. Deixa eu ver aqui. Obrigado. Deixa eu ver, obrigado. Ele é a natureza, né? É verdade, total. Lucas, posso fazer uma pergunta, então, já partindo dessa questão da natureza? A gente vê, né, que existe uma certa idealização aí, né, da natureza, que se confunde cerrado ou paraíso, né, uma transcendência muito, muito evidente, significativa. Só que, ao mesmo tempo, a gente vê, o que você acabou de falar, né, algo muito realista da precarização social muito comum em áreas rurais no interior do Brasil. Por exemplo, eu queria saber o que você sente, o que você percebe
de tradição literária brasileira mesmo, nesse conto do Rosa. Por exemplo, se a gente for pegar, né, na idealização do Alencar, você falou da prosa poética dele, é muito distante disso. Eu vejo duas coisas completamente díspares. Isso aí, se a gente for pegar, por exemplo, né, só para variar um pouco o Graciliano, não existe, no Graciliano, na literatura do Graciliano Ramos, não existe espaço para transcendência, ele não transcende, não existe. Ali o momento, né, de delírio da morte da baleia, ele é extremamente real dentro daquela possibilidade que ele tinha. E aí eu vejo, por exemplo, um pouco dos dois aí, né? Só que muito diferente de como o Alencar idealizava essa floresta, né, brasileira, esse Brasil. O que você vê? O que você poderia falar sobre isso? Boa pergunta. Também vejo muita diferença, sim. Primeiro, uma discussão aí, mais para quem não é da letras, mas vale para introduzir, o Alencar está importando ali modelos europeus para contar a história brasileira, né? Então, o romance do Alencar é um romance balzaquiano, é um romance do Alexandre Dumas, é um romance do Victor Hugo, só que com uma tintura brasileira. Então, você já tem aí uma incongruência, um modelo estético para cantar o Brasil. Isso já soa problemático, mesmo quando ele vai contar uma história urbana, uma história regional, ou uma história, enfim, como Iracema, Ubirajara, nessas histórias selvagens que ele coloca. O Alencar, ele vai pintar um quadro exótico, né? Aqui é tudo exótico, aqui é um novo mundo, e eu vou idealizar com o objetivo de deturpar e criar um símbolo nacional. Então, para mim, para o Alencar, Iracema, pura, virgem, né, idealizada, apesar de, enfim, ter os seus defeitos, ela simboliza a nação. Mas ela está longe da construção de um índio normal, tanto que, para o Alencar, nem indígenas existiam mais quando ele está escrevendo, né? Então, ele pensa uma literatura dentro de um projeto de valorizar a pátria brasileira. Vamos criar nossas narrativas, ainda que elas estão tão distantes da realidade. O Rosa vai contar essa região de modo que ela é extremamente realista e a própria idealização escancaram a precariedade do espaço. Porque o leitor, ele sente um estranhamento em um narrador que tenta ser conivente com aquilo. Esse estranhamento já torna a narrativa literária, né? Pensando um pouco aí já viajando um pouco no estranhamento russo, né? Dos formalistas russos. Então, assim, primeira, idealização do espaço não corresponde à verdade, tradição literária, século XIX. Aí vem a consciência catastrófica do atraso, Graciliano Ramos, José Lins dos Reis, Jorge Amado. Vamos pintar o Brasil, né? Mas ainda exótico. Olha aqui a Bahia, olha aqui a Paraíba, só tem cana, etc. Principalmente com José Lins, né? Mas não tem ali uma poética, né? Tem uma realidade. Já no Rosa, articula-se a poética com o atraso. Eu acho que eu fugi da pergunta, não sei. Eu já esqueci. Quando você falar, eu já esqueci. Já. É isso, mas é isso mesmo, Lucas. É exatamente essa interface que o Rosa faz. Tá.
Enfim, estou pensando alto também. Deixa eu ler aqui um pouco. Sobre a ambiguidade, sobre essa romantização da doença, achei muito bonito o trecho que aparece logo antes do trecho final, lido. Ah, tá. Ele fala, o começo do acesso é bom, é gostoso, sim. É a única coisa boa que a vida tem para tremer e pensar também. Isso, exatamente, né? Roberto, é a consolidação da ideia de que articula-se ambiguamente o prazer da doença com algo que é a priori ruim. Sim. Ele está já feliz e encaminhando para a sua paz espiritual, que está atrelada à natureza. Valeu, Leonis. O livro que você comentou que fala das referências religiosas. Tá bom, Fabiana, eu vou pegar, porque eu não lembro esse de cabeça. Eu solto no WhatsApp, pode ser? Beleza. O que mais, meu povo? Uma coisa que me surgiu agora. Ele chegou a pegar a doença? A gente tem alguma informação sobre isso? Se o Guimarães ele pegou? Que eu saiba, não. Provavelmente ele tratou muito, né? Mas eu acho que eu saiba, não tenho essa informação. Beleza. Ele tem conhecimento de causa, né? Por ser médico. Acho que não por ter... Não sei se chegou a ser infectado. Eu fiquei pensando na forma que ele descreve e até a comparação do estilo dele com o Graciliano também. Querendo ou não, são pontos de vista bem diferentes, assim. Sim. Graciliano vai enxugar, né? É menos é mais para ele. Tanto que o... Isso. Enxuto, né? Sim. Estilo seco para uma vida seca. E ele fala do que ele viveu, né? Das experiências pessoais dele. Tanto que o Augusto aqui é um pouco mais recheado, ele não gosta muito, né? Ele critica. Né? O que mais, gente? O prazer da doença pode ser visto como uma fuga para a vida precária, dor, abandono? Acho que sim, né? Esse delírio final é um delírio masoquista e prazeroso. Masoquista pressupõe dor e prazer, né? Acho que sim. O que é potencializado com as narrativas, né? Então eu estou delirando, estou tendo prazer, conta uma história para mim que eu vou sofrer mais, mas vou me entreter. O Lucas. Diga lá. Queria fazer um paralelo aqui. O Leonis já comentou um pouco mais para trás aí na sua apresentação, né, a questão, na sua primeira aula, lá no Conto dos Lopes, eu fiz um comentário de que o Guimarães ele era um revolucionário por ele dar voz, né, eu esqueci o nome da personagem lá dos Lopes, mas dá voz à mulher, né, e aí você pega dessa aula e da última aula, as mulheres não têm voz, né, a esposa do Matraga, ela é narrada, ela não narra, né, e então fazer um paralelo quanto a isso. E eu tô lendo o Machado e os contos, as histórias que o Machado escreve, até por um contexto de época mesmo, né? Também a visão do homem, é uma visão masculina. Então você pega lá o Dom Casmurro, Capitu fala se ela traiu ou não, ela não fala, né? Então é sempre a visão do homem, né? E ele revolucionou lá, já falei isso, né, que ele revolucionou no outro conto, mas aí ele segue, né, nesses outros contos, nesses dois últimos que a gente viu aí nessa aula e na última, ele segue uma tendência da época, né, o próprio Graciliano lá nos Vidas Secas, as falas da Sinhá Vitória são mais murmurros, mais lamentações do que uma fala, do que uma, né, apesar de nenhum dos personagens narrar a história lá,
você pega ela em específico, né, são poucas os diálogos, né, são poucos as falas, né, apesar de ser uma personagem de uma importância crucial para a história, né, para o Vidas Secas. Né, e aí a gente pega uma questão de época, né, e quem gosta quem tem abertura com os alunos para tratar disso, né, para trazer uma problematização bem interessante também. Perfeito. É isso mesmo, né? Não faz sentido fazer julgamento da Capitu, como algumas pessoas fazem, se você não tem a versão dela. Só tem a versão sujeito carrancudo, casmurro, da elite brasileira, escravocrata, etc. Tudo bem. Isso aí. Essa discussão dá para dar bastante caldo, né? Teria uma discussão que eu só vou fazer, assim, que dá para fazer, mas não vou fazê-la, né? Que é... Mas se quiserem fazer, também pode fazer. Pensar o lugar de fala, né? Dentro da literatura. Alguns escritores, já vi o Marcelo Rubens Paiva, né, questionando isso, de ele ser julgado por criar narradoras femininas, mulheres, né? Então, criar o ponto de vista da mulher, sendo que ele é um homem. O lugar de fala dele não é o mesmo da mulher. Ele pode criar uma narradora mulher? É uma discussão, só estou falando que é uma discussão, não estou falando, não tenho... Então, quando você pega lá os Lopes, né, o Guimarães é um homem, a gente pega o contexto da época que ele vivia, uma sociedade extremamente machista, né, e ele faz uma boa narrativa com a personagem lá, né, contando a história no Lopes, né. É uma boa discussão, né? É uma boa discussão. Sei. Também não sei. Ô Vinícius, deixa eu ver aqui o que o povo falou. Vou começar a literatura para buscar incorporar minhas aulas de geografia, mas o caminho é longo. Legal. Legal, Vinícius. Primeiro no ensino médio, fizemos uma excursão para Codisburgo. Poxa, que massa, hein? Nunca fui, tenho vontade, né? Vocês conheceram os Miguelins? Já tinha os Miguelins lá nessa época, que contavam histórias? Já, a gente foi na casa dele, né, que é o museu, e aí teve a narração. Só que, tipo assim, no primeiro ano a gente não vê rosa, eu só fui ver no último ano do ensino médio, eu fiquei, cara, nossa, que privilégio que foi, tipo, maravilhoso. E aí também lá tem umas grutas que aí entra em arqueologia e tal, que foi pra geografia, foi, tipo, muito bom. Que massa, Bianca. Bianca, você é de São Paulo? Não, eu sou de BH, Belo Horizonte. Porra. E os Miguelins, para quem não sabe, né, é um grupo de jovens que moram ali em Codisburgo, né, cidade do coração, e a prima do Guimarães Rosa achou que o ambiente de contação de histórias do Rosa estava se perdendo. E ela começa a construir grupos para treinar contação de história. E aí surge o grupo dos Miguelins. Você pode procurar na internet, eles normalmente vêm para a USP também contar umas histórias. São crianças que aprendem e vão treinando técnicas para contar histórias do Guimarães Rosa, histórias fiéis, né? Então você chega lá na estação de trem, eu só sei por relatos, o cara conta a história da menina de lá não, acho que não lembro, enfim, que seja, mas é bem interessante. O Cândido fala sobre a construção da personagem, né? Que ela nasce na memória, observação e imaginação. Interessante. E entra uma questão da experiência, né? Só vi no cursinho, mas está vindo agora. Isso que é importante. Não é uma categoria literária, exatamente. O lugar de fala não é uma categoria literária. Exato. Total. Bem ponderado. Lucas, posso fazer uma pergunta? Por favor. Eu fiquei pensando nesse conto,
se não tem algo de herói trágico, né, nessas personagens, porque elas aceitam o destino dela, né, elas sabem que o destino é a morte, elas aceitam, tem todo um pathos, né, durante a narrativa. Tem alguma leitura sobre isso? Algum texto sobre isso? Você também enxerga isso? O que você acha? Boa pergunta. Ó, primeiro, não conheço nenhum texto específico, tá? Já devo dizer, mas eu enxergo sim, né? O ambiente trágico, melancólico, ele é extremamente marcante. Existe uma passividade ali dos personagens que você, leitor, fica se questionando por que o sujeito não vai embora. Essa passividade também é um pouco relativa, né? Exatamente, aceita o destino dele, né? Sim, sim. Como o destino parece que estava já previamente marcado, né? Como em Matraga. O primo Argemiro aceita menos a morte, né? Ele fica falando pro primo Ribeiro, não fica falando em morte, né? Vamos falar de outra coisa, tal. Ele aceita bem menos. Mas no final, ele aceita ser expulso e beleza. No fim, os dois aceitam aquela condição trágica. Porque eles estão no ambiente ali da doença, eles sabem que inevitavelmente eles iam acabar pegando e não tem cura, né? Que eles iriam morrer disso, né? Um suicídio diluído, né? De nada, quem tá vencendo, valeu. Que mais, gente? Todo mundo assinou a lista? Pergunta importante, hein? Não? Mais nada? Tem, Amanda, tem sim. Eu vou soltar exatamente no WhatsApp. Mas para adiantar, além do campo geral, eu vou recomendar que vocês leiam o primeiro conto e o último conto de Primeiras Histórias. As Margens da Alegria e os Cimos. Principalmente os Cimos. Um é continuação do outro, né? O PDF está no Drive também. E Direito à Literatura, né, que apareceu hoje, para quem não conhece, vale a pena ler. Vou postar também Direito à Literatura do Cândido, que é fundamental para entender o Miguelinho. Ok? Mais alguma coisa? Eu que agradeço. Até semana que vem. Obrigado aí pelo feriadão, aguentarem no feriado. Semana que vem, Miguelinho. Mais uma história triste e bonita. Do que ler primeiro? Eu acho que começa com os dois o primeiro e o último do Primeiras Histórias, depois o Campo Geral, se você não leu. O Campo Geral é grande, hein? Se tiver enrolado aí na semana. Eu ia perguntar exatamente isso, será para ler ele todo? Ele todo. É uma novela, né? Nem é um livro mesmo? Ih, Kaline, essa é uma pergunta que eu não vou responder agora, não. É e não é. Saiu, você tem uma edição única dele, né? Mas ele faz parte do corpo de baile que são, eu esqueci agora, são 7 novelas. Gostei muito da aula, Lucas. Vejo com muita frequência abordagem de literatura que não tratam dos textos e sim transformam as aulas em puramente geografia. Isso, né? Muito bem, Débora. A gente pode fazer o que quiser, qualquer vertente, desde que parta do texto literário.
Sim. Primazia total. Eu que agradeço, meu povo. Então tá, gente. Semana que vem, Mutum. Tchau, bom descanso, bom almoço. Tchau, obrigada, Lucas. Eu que agradeço. Até. E o sorteio, na última aula. Pode faltar, hein? Roberto, o negócio é dureza. Até.